Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também é postado lá no nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. E toda semana a gente traz aqui um tema onde nós vamos discorrer a respeito da nossa vida diária, né? Nas luzes do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que nos são sugeridos, outros temas nós escolhemos, e toda semana a gente aqui vem refletir a vida, né? É sempre bom esse encontro, geralmente a gente fica aqui uma meia hora, 40 minutos, nesse início de semana, para que a gente possa iniciar uma semana mais tranquila, que a gente possa refletir, né, nas palavras, nos ensinamentos que são trazidos aqui, que dizem respeito à vida de todos nós, né? E hoje é aniversário da minha amiga Gisele Albano, que está aqui, que já está escrevendo aqui, que já chegou, que já está prontinha. Meus parabéns, minha querida. Esse evangelho, como você pediu, será dedicado a você hoje, nesse dia especial. E eu escolhi um tema que eu acho que diz respeito não só a você, mas a todos nós, né? Todos nós precisamos desse ensinamento, porque é o que vai fazer com que a gente tenha forças para direcionar os nossos passos aqui na Terra, tá bom? Então vamos iniciar agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. Vamos pedindo ao nosso Mestre que esteja no meio de nós, nos inspirando, para que nós possamos, mais uma vez, lembrar a sua presença no meio de nós, quando das suas lições imorredoras que foram deixadas para que nós pudéssemos progredir espiritualmente. Amado Senhor, nós te agradecemos e pedimos que seja conosco mais uma vez, para que o nosso Evangelho transcorra com paz e harmonia. Que assim seja. E um dia, há 2023 anos atrás, estava Jesus, onde tinha muita gente, e ele estava ali reunido, e chegou um homem que se colocou diante dele de joelhos e dizia assim: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Essa fala de Jesus está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 19. Realmente, quando nós temos a confiança em nós mesmos, nas nossas próprias forças, nós somos capazes de realizar muitas coisas materiais que a gente não realizaria se a gente duvidasse de nós mesmos. Mas, quando Jesus fala da fé, ele está falando de uma coisa maior. A fé e o poder da fé não está simplesmente
somente em acreditar em Deus, em acreditar na gente mesmo, mas é não ter dúvidas quanto a isso. E geralmente nós duvidamos. Um dia a gente acredita muito, outro dia a gente acredita mais ou menos. E aí, quando nós duvidamos, realmente as coisas não podem acontecer. A fé passa por muitos caminhos dentro de nós, muitos caminhos. Mas o caminho maior pelo que a fé passa é pelo conhecimento. Sem conhecimento é impossível a pessoa alimentar fé por muito tempo. Então, por que é que Jesus disse que os seus apóstolos não conseguiam curar aquele moço que estava com um processo obsessivo? Porque eles não tinham fé na sua própria moralidade. Não acreditavam em si mesmos que eles pudessem estar acima daquele espírito sofredor que estava ali. E Jesus deixa uma lição que é para todos nós, que ele fala: até quando vos hei de sofrer? E nós sofremos por falta de fé. E quando eu falo aqui de fé, eu não estou falando de religião. Mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro. O nosso evangelho é para todas as pessoas, que tenham religião ou que não tenham nenhuma religião. Não importa. A questão aqui não é a fé religiosa que nós estamos falando. Nós estamos falando do processo da fé. Para que a gente entenda esses caminhos que nos levam a ter fé, nós precisamos conhecer. É claro que a época de Jesus era muito difícil esse conhecimento, até porque a ciência, pouco se sabia a respeito da ciência, até dos próprios astros, enfim. Tinha que confiar porque ele falava. E por isso que ele demonstrou fisicamente, através das suas curas ou chamados milagres, ele chamou atenção para que as pessoas acreditassem nele. Hoje, os nossos caminhos para a fé, eles são diferentes. Se a gente for analisar a estrutura do átomo, se a gente for analisar tudo que a física quântica tem nos ensinado e tem testado, inclusive, nós vamos ver que nós atuamos no processo de fé mais do que a gente imagina. Por exemplo, a força do átomo, que é a força atômica, o homem criou a bomba atômica, ela criou também o funcionamento desse celular que eu estou falando aqui agora com vocês. Porque ninguém nunca se pergunta como é que um aparelhinho desse funciona sem nenhum fio ligado nele, só quando vai carregar a bateria. E nós podemos falar do outro lado do mundo sem nenhuma outra intervenção, a não ser sinais de ondas. Ondas de Wi-Fi, ondas que fazem a comunicação. Então, a física quântica, em dividindo o átomo, descobriu o quê? Aquilo que os espíritos superiores já tinham respondido a nós em 1867, lá no Livro dos Espíritos. A primeira pergunta que foi feita pelo professor Denisard Rivail, ou Allan Kardec, pseudônimo, foi o que é Deus. Ele não perguntou quem era, ele perguntou o que era. E por que ele não perguntou quem? Porque Deus não é uma personalidade. Deus
não é uma personalidade. Nós hoje, cada um de nós com o nosso nome aqui, nós temos uma personalidade criada para nossa expressão nesta presente encarnação. Mas no passado nós criamos outras personalidades também. E conforme o espírito evolui, ele para de encarnar e de criar personalidades. E nós vamos voltando à nossa origem, que é a luz, que é a inteligência. O universo todo está contido dentro dessa inteligência. Então os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema. E se nós entendemos que ele é a inteligência suprema, tudo, absolutamente tudo que existe no universo, no cosmos, é o próprio Deus. Se a gente imaginar essa inteligência como nós temos o nosso espírito, que é uma fração dessa inteligência, e que nós temos dentro do nosso corpo milhares e milhares de vidas que vivem dentro de nós, dentro do nosso sistema digestivo, cardiovascular, linfático, nós temos milhões, trilhões de células que estão o tempo inteiro andando dentro do nosso organismo. E para esses seres minúsculos que estão se movimentando nesse momento, nós somos Deus. Aí está a gênese de tudo o que acontece com o nosso corpo, de acordo como nós dirigimos os nossos pensamentos e emoções. Mas no mundo material, as pessoas acham que o corpo é uma consequência só do acaso. E acaso no universo inteligente, da inteligência suprema, não existe. Então, se Deus é essa onda inteligente, uma onda, só existe uma grande onda no universo, só Ele. Tudo, nós inclusive, qualquer outra coisa que exista, está contido dentro dessa onda. Então, nós somos parte dessa inteligência. Por isso que não há divisão entre nós os seres. Por isso que quando uma célula do nosso corpo é invadida por uma infecção, todo o organismo trabalha em conjunto para lidar com essa infecção. Se nós todos formamos o próprio universo, que é o próprio Deus, o próprio cosmos, nós não podemos ser felizes enquanto houver a dor campeando do nosso lado. Nós não podemos fazer alguma coisa para uma pessoa, seja de bom ou de ruim, que isso não venha repercutir em nós mesmos. Ou seja, tudo que eu fizer para alguém é a mim mesmo que eu estou fazendo. Porque todos fazemos parte dessa inteligência, a inteligência. E Jesus tinha plena consciência disso. Por isso, várias vezes ele dizia: eu e o Pai somos um. E nós também. Não há essa divisão. E quando toda a humanidade terrestre entender isso, as guerras acabarão. Porque eu não posso fazer mal, matar o meu semelhante, sendo que eu não esteja fazendo a mim mesmo. Toda vez que nós erramos, que a gente faz o mal para alguém, a gente está distorcendo, está deixando doente essa parte. E se todos nós respiramos dentro dessa inteligência, dessa única onda, essa onda, ela é onipresente e onisciente de tudo aquilo que a gente faz. Porque nós somos parte dela.
E eu estou explicando tudo isso para a gente entender o caminho que nos leva à fé. Jesus em vários momentos disse: vós sois deuses. E ele estava querendo exatamente dizer isso. E Deus faz o quê? Essa inteligência suprema faz o quê? Ela cria. Ela cria todo o cosmos, todo o universo, todas as galáxias, todas as Via Lácteas, tudo, todos os planetas. Cria nós, espíritos. Cria tudo que existe, animais, plantas, tudo. Então, essa inteligência, a característica principal dela, o que é? É a criação, é o amor. E se nós somos parte dessa inteligência, se nós como humanos já temos uma parte dessa inteligência conosco, nós somos co-criadores. Nós não vamos criar nada de novo, mas nós vamos co-criar como Criador na medida em que nós avançamos no conhecimento. E era isso que Jesus estava querendo dizer aos seus apóstolos. Se você tem esse entendimento de que você é uno com Deus e que você possui o poder co-criador, você que se tiver a fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é o grão menorzinho que existe nas plantações. Ele é bem pequenininho. Se você tiver essa fé e acreditar, sem duvidar, é o que Jesus disse: direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Nada. Isso é a fé. O problema é que nós não acreditamos 100%. Quando nós mergulhamos aqui na matéria para essa encarnação, nós caímos no mundo da ilusão. A ilusão de Maia, a ilusão de que só existem as coisas que eu posso tocar, que eu posso ver, que eu posso ouvir. E a gente perde inseridos dentro desse corpo, dentro desse cérebro, a capacidade de perceber toda a criação que existe em volta. Por isso que falar de fé religiosa em dogmas criados é falar em fé cega. Que mais dia ou menos dia vem a ciência e derruba. Nós estamos falando aqui numa fé raciocinada. Nós temos fé porque sabemos nossa origem, porque entendemos a nossa origem. Quando nós amadurecemos moralmente, espiritualmente, entendemos que nós não somos crianças que vamos ficar pedindo a Deus. Sendo que o poder já está dentro de nós. Basta uma decisão de querer e fazer. Organizar, querer e fazer. E acreditar que tudo aquilo que a gente colocar a nossa força é a força divina que nós estamos colocando. Porque afinal de contas, Deus não está em um lugar específico, Ele é uma única onda e Ele está em toda parte. E Ele é todo poderoso. Então por que Ele não atende os meus pedidos? Porque existe uma coisa que Ele concedeu a nós, seres humanos, que foi o livre-arbítrio. E Ele criou leis que regem todo o universo. Toda a criação. E nós não podemos, Ele não pode derrogar essa lei. Porque senão Ele se limitaria, Ele não pode porque Ele é Deus. Então a fé, quando a gente não tem dúvidas daquilo que nós queremos, daquilo que a gente se propõe a fazer,
ela vai agir dentro de nós de uma forma que a gente passa para a realização. E aí nada nos será impossível. Desde que a gente se disponha realmente a fazer isso. Por isso que, desde a época de Kardec, quando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado, a frase que ele sempre usou foi que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quando a gente fala aqui de fé, nós não estamos falando de fé cega, mas naquela que se firma no conhecimento. Muitas pessoas falam, eu gostaria de ter fé, mas não consigo. A fé realmente, ela não se prescreve, nós temos que buscar. E como é que a gente busca a fé? Justamente através do conhecimento, das verdades fundamentais, verdades divinas, realmente, e atrás das leis que regem a nossa vida. E não desta ou daquela crença em particular. Toda crença, toda religião tem um dogma e todos acham que estão com a razão. Mas ninguém está com toda a razão. A não ser aquela fé que é baseada realmente, que é comprovada, inclusive cientificamente hoje nós podemos fazer isso. E as provas disso que eu estou falando abundam ao nosso redor. A gente aqui se recusa a ver, porque nós somos ainda renitentes no erro. A gente ainda quer permanecer na nossa zona de conforto, de não querer entender o funcionamento da vida, de entender que nós estamos aqui simplesmente numa passagem de aprendizado, e a gente querer que as coisas aconteçam somente da forma como nós queremos. Porque o querer e o desejar tem diferenças. Querer, a gente quer realmente um monte de coisa. Aliás, a gente quer de manhã uma coisa, à tarde outra, à noite já mudou de ideia. Agora, quando realmente a gente tem fé e a gente coloca realmente a fé naquilo que a gente quer fazer, as coisas acontecem. E nós, todos aqui que estão ouvindo esse evangelho, provavelmente já tiveram experiência com isso. Tem gente que às vezes não tem nem muito conhecimento, pessoas simples, mas que tem uma fé tão grande. Esses espíritos já fizeram esse trabalho, já essa evolução já em outras encarnações. Já chegam isso já carregando na alma, porque nós não perdemos nada daquilo que a gente aprende, a gente não perde nada daquilo que nós conquistamos espiritualmente e moralmente. A resistência, muitas vezes, do incrédulo é quase sempre se deve menos a ele do que a maneira pela qual as coisas se apresentam. Aí a pessoa procura um lugar e escuta tanta coisa, tanta condição para ter fé. A fé ela é incondicional. Aí ele não entende direito porque que tem que crer, porque ninguém explica as coisas de uma forma sensata, lógica. E aí, quando a gente não compreende uma coisa, não tem como acreditar. Por isso que a gente sempre fala, em outro evangelho eu até falei, Jesus fala, os Espíritos falam, para a gente evoluir, para a gente ter fé, para a gente estudar, para a gente amar e instruir. A lição é essa, que a gente desenvolva o amor em nós, mas que a gente tenha instrução. Não adianta querer impor fé a uma pessoa. Isso não existe.
Geralmente, quando a pessoa é colocada diante de determinadas crenças, que acabam depois sucumbindo a essas crenças, a pessoa fica naquele vazio, na dúvida, e aí não quer mais saber de nada. E tem um monte de gente hoje que anda assim, descrente de tudo, descrente da própria vida. E a gente vê, eu que trabalho com a saúde mental, os quadros depressivos, os quadros de ansiedade. Tudo isso por quê? Porque no fundo a criatura acaba se sentindo sozinha em ter que resolver tudo. Quando nós temos dentro de nós a força e o poder do próprio Criador, que a gente não usa. Não usava, porque a partir de hoje nós vamos passar a usar. Deus não é uma figura humana. Ele não tem uma persona, uma personalidade. Nós temos várias que moram aqui dentro da gente. Porque essa é a ferramenta de evolução do nosso espírito. Mas Deus não, ele é uma onda, por isso que ele está em todos os lugares. Ele permeia todo o universo. Nós respiramos Deus quando nós inspiramos. Nós inspiramos a vida. E em qualquer culto, em qualquer cultura, seja oriental ou ocidental, a gente vai ver que é sempre isso. Os ensinamentos, eles convergem para isso. O problema é que a própria sociedade, principalmente a ocidental, não cria humanos preparados para viver essa plenitude. Porque na nossa sociedade, aonde impera o poder e a força do poder através do dinheiro, a criança já nasce e é programada para virar um soldadinho que só trabalha, e aí vai querer viver a vida de uma forma a destruir o próprio corpo físico. Não é por aí, minha gente. Numa faculdade, por exemplo, aonde poderiam dar todo o amparo psicossocial, espiritual, não se tem instrução nenhuma sobre isso. Formam-se, aliás, a formatura formata o indivíduo para usar daquela personalidade e daquela vida. Espiritualmente, nenhuma educação. Porque a educação espiritual, isso que a gente está vendo aqui hoje, liberta a nossa mente do sistema. E nos deixa mais livre para pensar livremente. E para ter consciência da força que nós temos dentro de nós. E a certeza de que nós não somos sós abandonados. Muito pelo contrário, nós estamos sempre todos muito conectados. Essa coisa da separação, de que um está lá e o outro está aqui, de que eu e você lá, isso tudo é a conveniência deste mundo material de terceira dimensão. Na realidade está tudo interligado. Por isso que a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A gente crê porque tem a certeza. E só se tem certeza quando se compreendeu. E hoje eu trouxe um pouco desse conhecimento para que a gente compreenda realmente a natureza divina que está dentro de nós e de onde nós estamos inseridos. Porque muitas pessoas não sabem nem a sua origem. Se eu perguntar aqui, onde que você estava antes de nascer nesse corpo? Muitos vão dizer que não existia. Ora, mas por que hoje a gente está vendo, não sei se vocês viram, crianças
Eu vi um menino de 1 ano de idade falando. Sabe o nome da família inteira? 1 ano de idade. Isso não foi ensinado para ele aqui. Não deu tempo para ensinar. E esses conhecimentos ele traz de onde? E Deus vai criar seres especiais? Então ele não seria Deus, porque ele seria partidário. E Deus não é partidário, não é negociador, não tem como fazer negócio com ele, porque Deus é amor o tempo inteiro. E mais, Deus também não castiga ninguém. Muito pelo contrário. Ele vibra amor e o que ele quer apenas é que a gente se conecte a essa vibração. Não importa o tempo que demore. Ele só quer que a gente se conecte a essa vibração. E é por isso que eu trouxe esse banquete de informação para vocês hoje. A respeito da fé. A fé que transporta montanhas. As montanhas da ignorância que estão dentro de nós. As montanhas do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Que a gente vai extirpando de dentro de nós e começamos a nos olhar como realmente quem somos. Filhos desse Deus, dessa inteligência e entender que todos somos. As diferenças sociais, as diferenças de tudo, isso é só a criação humana. Então eu espero que esse evangelho hoje fique bem gravado aí dentro do seu entendimento. Para que você possa depois refletir na hora de dormir, pense em Deus. Olhe para cima, pro vazio, pro alto e pense nessa conexão, essa energia, para sentir essa energia fluir de dentro de vocês. Quando a gente entra numa prece, quando a gente diz Pai Nosso, que estás no céu, está em toda parte, inclusive dentro de mim, inclusive dentro de você. Venha o teu reino. O que é isso? Venha o conhecimento do seu reino que nos liberta. E o pão que nos dá hoje não é só o pão material, mas o pão espiritual de que o nosso espírito precisa para se nutrir. Perdoa-nos as nossas faltas, deslizes, somos espíritos em evolução e nós também perdoamos dos outros, porque eles também são. E ajuda-nos a seguir por esse caminho, a fortalecer a nossa fé. E seja feita a sua vontade. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Não é quando a gente morrer, não. Não é lá em outro lugar, em outra dimensão, não. É para ser feliz hoje, agora. Nesse momento. Com tudo aquilo que a gente já tem. Olhe em volta. E vamos agradecer tudo aquilo que a gente já tem hoje. Os instrumentos que nós temos, o nosso corpo físico, os instrumentos materiais para a nossa evolução, para o nosso estudo. Agradecer pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Né, Gisele? Agradecer pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Porque são também pedacinhos de Deus. Deuses que vêm ao nosso encontro nos ajudar no nosso progresso. A gente só progride ao contato com os outros seres humanos. Também ao contato com os animais, a forma como nós os tratamos. Mas é esse convívio social, é esse amor que nos une, que deve nos unir sempre. E que a gente carregue essa fé dentro aqui do nosso coração, dentro do nosso entendimento, para que a gente não fique na vibração do medo do amanhã, do medo disso, do medo daquilo. É uma vibração muito baixa, muito ruim, que nos faz adoecer. O medo que causa ansiedade. Vamos
agir na nossa vida com mais confiança. Ter confiança, sim, de que o melhor está reservado sempre para nós, porque se nós somos o próprio Deus, estamos inseridos nele, ele só pode querer o que é de melhor para nós. Ele não iria criar seres humanos simplesmente para ficar sarcasticamente se divertindo com o nosso sofrimento. E que nós procuremos o conhecimento, entender essas leis maiores que regem o universo, porque é aí que nós vamos encontrar o nosso ponto de apoio, o nosso prumo, não só agora, nesse momento presente aqui, mas por toda a eternidade. Então nós vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa lição imorredora, por essa lição da fé, e que Ele mesmo nos provou nos seus instantes de prova também aqui como Espírito encarnado. A fé que Ele sempre usou para curar a todos aqueles que o procuraram, a fé que Ele sempre teve e tem nos desígnios do Pai Maior. Que nós possamos também seguir o seu exemplo e nos colocar à disposição da vida, para que a vida possa se realizar dentro de nós. Que assim seja. E assim é. E que vocês tenham aí uma excelente semana. Que o Evangelho de hoje sirva aí para a sua reflexão mais íntima. Reerga o seu ânimo, cabeça para cima e vamos seguindo em frente. Tá bom, minha gente? Gisele, um excelente início de ciclo para você, minha querida. Fiquemos todos na paz do nosso Mestre Jesus e fiquem também com meu amor, com meu carinho a todos vocês. Muito, muito obrigada pela presença. Um beijo e até semana que vem, se Deus quiser.